Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, sou professor de História e cidadão preocupado com o que está acontecendo no Brasil e criei esse espaço como lugar de disseminação de informação e principalmente de debate a partir de algumas ideias, análises, proposições e dados que eu trago aqui. Como um espaço de debate mais importante para mim é a sua opinião, então ao final do vídeo, se você tiver algo a acrescentar, a criticar, não deixe de fazê-lo nos comentários, eu respondo a todos. Não deixe também, por favor, de curtir esse vídeo, apertar o polegar para cima, isso é importante para a visibilidade. Tem muita gente que assiste, mas não aperta. Aperta o polegar, se ao final do vídeo você não gostou, você aperta para baixo, não tem problema. E quem acompanha aqui o nosso canal, né, e os vídeos que a gente lança com uma periodicidade mais ou menos semanal, tratando de questões do Brasil e do mundo, gosta do canal, não deixe de se inscrever. Aperte em inscrever-se, ativa o sininho, você vai receber as notificações do que a gente produz aqui. Bom, a ideia hoje é trabalhar com alguns dados, números do governo que estão disponíveis, mas que a grande imprensa não divulga, a gente não tem acesso. Né? Nunca antes, falemos assim, uma primeira janela na história desse país. A gente teve tanto acesso à informação e a gente usou tão mal essa informação. Então publicizar algumas informações que deixam clara, na minha opinião, quais são as prioridades do governo. Essa semana, conversando com um amigo querido, Francisco Pereira, ele falou uma frase que me marcou e eu vou complementar. Ele disse que nunca teve tão clara a luta de classes no mundo, independente do que você acredite. E eu digo, nunca só teve tão clara a luta de classes, como nunca teve tão claro quais são as prioridades dos governos e quais são as prioridades dos poderosos, que não é o povo. A prioridade é adquirir ou conquistar o máximo de recursos possíveis para eles, essas elites, poderem melhorar, viverem sua vida bem. E nem a pandemia, nem nada disso faz as intenções dessa gente, ou a gula financeira dessa gente mudar. Eu vou pegar só dados do governo aqui, vou usar muito, maioria do que eu vou falar aqui é um trabalho da Auditoria Cidadã, aliás, uma fonte de informação, uma fonte de estudos preciosa para a sociedade brasileira, para a cidadania brasileira. São servidores públicos, pessoas da sociedade civil que se debruçam sobre contas públicas, em especial dívida pública. Então não deixe de dar uma olhadinha no site, hoje esse vídeo não vai ter edição, mas eu vou falar bem devagar aqui, auditoriacidadã.org.br. Excelente site. E a auditoria levantou alguns números que deixam bem clara a prioridade do governo, a diferença entre o escândalo que é feito pelo governo e pela imprensa, entre as várias cortinas de fumaça e a realidade. Todos os números que eu vou falar aqui estão disponíveis em sites do governo. Tem um site do governo que se chama tesouro-transparente.gov.br. Lá tem várias links para publicações e tal, e ali você vê as contas do governo, do Tesouro Federal. Essas contas, elas são assustadoras quando comparadas com a grande questão que foi colocada na mídia nas últimas semanas, que é a PEC emergencial 186, que acabou virando emenda constitucional 109. Não sei se vocês se lembram, mas essa PEC foi dita como uma maneira de sanear o Estado brasileiro, que não tem dinheiro nenhum, não tem capacidade de se endividar, não tem recurso nenhum, para poder pagar um mísero auxílio emergencial que ainda não começou, porque o governo ainda não definiu nem o valor, né? Muito provavelmente será algo próximo à miséria de R$250, uma miséria, mas para quem não tem nada é fundamental, e o governo não começou a pagar. O governo, mais uma vez, culpabilizou os servidores, culpou os serviços públicos, os gastos públicos. Isso faz parte de uma tática, de algo que é bem perigoso para a sociedade brasileira. Quem não acompanha o nosso canal aqui, eu aconselho que veja os vídeos anteriores sobre serviço público, sobre os ataques ao serviço público e como isso é um ataque a nossos direitos como cidadão. Então o governo fez todo esse espetáculo, a imprensa falou, não, vamos congelar o salário dos servidores para conseguir 44 bilhões de reais. Esses 44 bilhões de reais são usados nesse auxílio emergencial que o governo nem começou a pagar. Tem que pensar se tem dinheiro, se não tem. Pois bem, quando você entra no tesouro-transparente.gov.br, você vê, claro, aquela fala que o Chico falou comigo, né, que eu digo, nunca teve tão claro quem manda, qual é o objetivo. O objetivo temos nós, a maioria da população, e uma minoria, e essa minoria quer capturar o Estado, capturar os recursos públicos. Dane-se que tem gente morrendo, dane-se que tem gente aglomerando em ônibus que pertencem também a essas elites, e os governos são incapazes de fazer com que eles funcionem com dignidade, até porque boa parte dos empresários de ônibus, de transporte público, são quem financia as candidaturas desses governos, desses governantes, uma outra janela. Mas então, quando a gente vê esses números, vocês vão ver que escandaloso. Voltando, o governo aprovou uma PEC 109 para liberar 44 bilhões de reais. Tá? Só em janeiro, com correção monetária e cambial da dívida mobiliária, da dívida em títulos, e com pagamento de juros, o governo gastou 64,6 bilhões de reais.
64,6 bilhões de reais. 57 bilhões em correção monetária e cambial e 7,6 bilhões de reais em pagamentos de juros dessa dívida. Isso, sozinho, é 68% maior que esse financiamento, né, pela Emenda Constitucional 109 para esse auxílio emergencial, que custa 44 bilhões. Então a gente está falando de mais 20 bilhões dados num único mês num processo de dívida pública. Eu sei que alguns capitalistas sem capital vão dizer, mas o governo não pegou esse dinheiro e deu, ele refinanciou. Sim, mas ele assumiu compromissos de dívida. Todo mundo aqui que tem, o governo adora comparar absurdamente o Estado à economia da dona de casa. Então vamos pegar um pouco desse absurdo. Todo mundo aqui, vamos comparar o Estado, a dívida do governo, Estado com E maiúsculo, com a nossa dívida. Quem tem empréstimo sabe, quando você refinancia, você tem um prejuízo, você limita suas opções de gasto, você aumenta o pagamento de juros na frente. E a gente, quando se refinancia, isso ninguém explica, a gente se refinancia, pega mais um dinheiro para tentar safar uma onça aqui, pagar uma outra dívida acolá. O governo faz o quê com essa dívida pública? Porque o governo não vem a público dizer o que ele faz. Então, voltando, isso é um outro debate, 64,6 bilhões em correção monetária, cambial e pagamento de juros. Se você pegar ainda o refinanciamento, isso não é dinheiro, ou seja, troca de título, eu te devo 100, troco, e esses 100 aumenta os juros, ou seja, um aumento de endividamento não prático, o governo gastou mais 162 bilhões de reais em janeiro. Esse bolo todo são 220 bilhões de reais. Quase 5 vezes o que ele vai gastar no auxílio emergencial. O governo, toda vez que ele tem que dar algo para a população, saúde, educação, e a gente tem vários vídeos aqui, eu peço que vocês vejam, ele fecha a torneira, ele diz que não pode. Mas na hora para negociar com o banqueiro, como ele deu no começo da pandemia 1 trilhão e 200 bilhões de benefícios, ele é leve. Só em janeiro desse ano, em crise, 220 bilhões entraram numa ciranda quando o governo diz que não tem 44 bilhões para pagar as pessoas. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso define o que é prioridade do governo. E a prioridade não é a população. Aliás, isso está claro. Eu vou lembrar aqui da maldita reunião ministerial do dia do descobrimento do Brasil. Nada tão claro, né? Os portugueses chegaram aqui para rapinar a gente, a elite está lá, continua rapinando a gente. No mesmo dia, essa reunião, por isso que eu digo, 22 de abril, né, que é a data da chegada dos portugueses, e a data da reunião onde essa turma deixou claras as intenções. Na reunião de 22 de abril de 2020, quando houve a demissão do Moro, o Paulo Guedes falou isso, a gente não vai cuidar da pequena empresa, ou do trabalhador, né, que a pequena empresa é o maior empregador do Brasil, eu falo isso aqui várias vezes, a gente vai cuidar das grandes, a gente está aqui para cuidar das grandes, eles estão lá para cuidar dos grandes, para cuidar das grandes empresas, dos grandes bancos, das grandes redes de comunicação. Eles não estão lá para cuidar de mim, de você, daquele cara que está se matando no ônibus, que eles não querem nem saber. Então a gente precisa pegar essas informações, a gente precisa ter claro qual é o lado que essa gente está. E aqui não é um discurso de um cara que é apenas, tudo bem, eu não gosto do Bolsonaro, beleza. Mas para além disso, são as forças políticas que em sua maioria atuam assim. A gente precisa entender. Está muito claro. Peguem os números deles, peguem o que eles fazem, peguem a não política, porque as pessoas podem dizer, não, a gente tem que diminuir o endividamento público. Os Estados Unidos, que é um exemplo maior dessa gente, que bate até continência para a bandeira americana, não tem o menor problema em jogar o ideário liberal de lado e, em momentos de crise, endividar o Estado, dar seu jeito, deixar de pagar juros da dívida, reduzir o pagamento, eles não têm problema. E aqui a gente fica criando essa cortina de fumaça para garantir que sempre os mesmos mamem na teta da vaca. 300 mil vidas foram perdidas, muitas mais vão ser perdidas. E boa parte dessas vidas é colocada em risco daqueles que ainda estão vivos, porque o governo não consegue dar conta de enfrentar o poderio econômico. Não consegue dizer para essa gente que está morrendo de gula, que financeiramente é mais gorda do que eu fisicamente, de que não dá. Não dá. 64 bilhões em correção monetária e cambial e pagamento de juros da dívida, 162 bilhões de refinanciamento, sem ninguém saber o que está acontecendo, é sacanagem. Está na hora da gente se informar, está na hora da gente reagir. É o nosso dinheiro que está indo para o bolso de meia dúzia, enquanto milhares de nós estão indo para a cova, milhões de nós estão ficando doentes. Está na hora da gente acordar.